sempre uma alegria muito grande, né? A gente poder nos encontrar, nos reunirmos numa casa como essa, uma casa abençoada, recebendo as boas energias, as boas vibrações entre nós, né, que nós trocamos entre nós, e dos espíritos amigos que estão aqui nos auxiliando. Pedir que em 2021, né, desejo um feliz ano novo a todos, e pedir que em 2021, né, nós estamos mais um ano matriculados na Escola da Vida, que nós possamos colher da melhor forma possível os aprendizados que essa escola vai nos proporcionar durante esse ano, como nós fizemos o mesmo em 2020. E por falar em ano novo, em novas propostas, né, a gente sempre começa o ano novo com uma proposta nova na nossa cabeça. Às vezes é uma proposta relacionada à nossa casa, a primeira casa, que é o nosso corpo físico. Esse ano eu vou fazer atividade física, eu vou melhorar a minha alimentação, talvez eu faça um curso relacionado à minha área profissional, talvez eu vá ler um pouco mais daqueles livros espíritas, né? A gente tem muito aquela pilha de livro espírita, né, que só aumenta e não diminui, né? A gente não dá conta de ler. Quem sabe esse ano eu consiga ler um pouquinho mais. Tudo isso para melhorar essa nossa casa, que é o corpo físico, a nossa casa mental. Para outros, talvez a proposta seja melhorar a casa física, a mesma residência, fazer uma reforma. Às vezes aquela pintura, né, que já começou a descascar, começou a ficar desbotada. Quem acompanhou um pouquinho os boletins das associações industriais e comerciais em 2020, o relato é que houve um grande número de compras de equipamentos, de materiais para construção, troca de móveis. Por quê? A gente fica muito em casa. Então, ficando em casa, a gente começava a notar: esse móvel aqui eu podia trocar, acho que essa parede eu podia pintar, eu podia fazer uma reforma, né? Minha esposa fez uma pequena revolução lá em casa. Então são essas mudanças que a gente faz às vezes na nossa casa, que é a nossa casa onde nós residimos, é o lar que nos abriga. Mas hoje, o convite que eu tenho para trazer para todos nós é nós conversarmos um pouquinho sobre o nosso grande lar, que é o nosso planeta, o planeta Terra, a nossa cidade, o nosso país. Falar um pouquinho então sobre espiritismo e ecologia. Mas o que tem a ver espiritismo e ecologia? Qual a relação entre eles? Será que existe uma relação entre espiritismo e ecologia? Quem acompanha um pouquinho o André Trigueiro, jornalista, palestrante espírita, sabe que ele aborda muito essa questão. Tem inclusive um livro publicado que é Espiritismo e Ecologia, o título do livro. Então a gente vai abordar um pouquinho esse assunto, falar um pouquinho sobre essa questão tão atual e tão importante em nossos dias. Eu acho que nada melhor do que a gente recorrer um pouquinho aos nossos bancos escolares, né? O que a gente aprendia na escola, né? Uma definição de ecologia. Que ecologia é essa relação, é a ciência que estuda essas relações dos seres vivos entre si e com o meio. Então, por exemplo, vamos tomar as abelhas como exemplo. Então, as abelhas, elas têm uma relação entre si bastante complexa, porque elas compõem uma sociedade onde você tem lá a abelha rainha, tem o zangão, tem as abelhas operárias, e elas constroem a sua morada no formato hexagonal, um formato que otimiza a utilização do espaço, né? As abelhas saem para recolher o néctar das flores, fazem a polinização, e nesse processo de recolher o néctar das flores e fazer a polinização, elas estão estabelecendo uma relação fora da sua comunidade com o meio ambiente no qual elas vivem, as flores, as plantas. Então olha que relação interessante que existe, uma relação ecológica entre o ser vivo e o meio ambiente que a cerca. E assim a gente poderia ter vários outros exemplos aqui. Mas é só para a gente refrescar um pouquinho a memória sobre esse aspecto básico da ecologia, que é o estabelecimento de relações. E a nossa vida não é isso, senão as relações que nós temos entre nós, espíritos encarnados, junto dos espíritos desencarnados. Então essa é a nossa conversa hoje, um pouquinho. Bom, e a ecologia é muito interessante, porque ecologia, que vem do grego, né, ecos, que é a casa, e logos, que é o estudo da nossa casa. E é um termo muito novo, porque surgiu praticamente junto com o espiritismo no século XIX. Então, como uma palavra que não existia, Allan Kardec, quando cunhou o termo espiritismo, ele estava discorrendo, né, a gente vai acompanhar a descrição dele, ele coloca algo interessante. Allan Kardec pondera: por que não chamar o espiritismo de espiritualismo? Mas espiritualismo é um termo muito amplo, que abarca várias correntes de pensamento. Como Allan Kardec tinha em mente uma doutrina muito específica, com características muito específicas, era necessário criar um termo específico, daí a criação do termo espiritismo. Da mesma forma, o termo ecologia não existia.
E o século XIX foi pródigo no surgimento de novas correntes de pensamento, novas correntes científicas. Então a gente tem, por exemplo, em 1848, o surgimento do comunismo, por Karl Marx. Em 55, o positivismo, com Augusto Comte. Em 57, a codificação do espiritismo, com Allan Kardec. Em 59, o evolucionismo, com Charles Darwin. Em 66, a ecologia, com Ernst Haeckel. E em 1890, a psicanálise com Freud. Então é só para mostrar como foi realmente com Allan Kardec e o espiritismo surgiram em um período efervescente da cultura e da mudança do pensamento humano. Então isso é muito importante para a gente poder entender o contexto em que a ecologia surgiu. E ambos têm uma proximidade muito grande. Enquanto o espiritismo surgiu da forma como nós conhecemos em 1857, através de Allan Kardec na França, muito próximo dali na Alemanha, em 1866, através do pesquisador e cientista Ernst Haeckel, foi cunhado o termo ecologia. E ambos, Allan Kardec e Ernst Haeckel, vêm de correntes de pensamento científico, científico prático, teórico, experimental, e trouxeram a sua experiência de visão do mundo, a sua observação do mundo, para desenvolver as suas teorias. Olha que interessante. Então, Allan Kardec, observando o mundo espiritual, manifestando-se através da mediunidade, encontrou padrões e conseguiu então começar a desenvolver as fundamentações da teoria da doutrina espírita. E Ernst Haeckel, observando também, fazendo observação da natureza, percebeu essas relações entre os elementos que a compõem para cunhar a ideia da ecologia. Mas para que a gente possa entender um pouquinho mais onde que se encaixa o espiritismo e a ecologia, talvez seja importante a gente resgatar um pouquinho a ideia da ciência dentro do espiritismo, porque nós ouvimos muito falar que o espiritismo é um tripé da ciência, filosofia e religião. Mas onde se encontra essa informação? Então vamos dar uma olhadinha nesse aspecto. Muito interessante que no livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec tem uma informação muito interessante que diz o seguinte: o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Então olha a proposta ousada que Allan Kardec traz, dizendo que o Espiritismo é uma ciência de observação, que foi exatamente observando os fenômenos mediúnicos das mesas girantes, das psicografias, das psicofonias, que Allan Kardec percebeu que havia algo mais, que havia um princípio inteligente fora da matéria, que sobrevivia à morte do corpo e comunicava-se conosco. E a partir daí, então, Allan Kardec começa a desenvolver os princípios dessa ciência, que é a ciência espírita, uma ciência de observação do mundo imaterial. E diz ainda que ciência é uma ciência prática, que consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais dessas mesmas relações. Então, o que é interessante aqui? Ele está dizendo que essa ciência prática do Espiritismo consiste então nas relações entre nós e os espíritos e que há consequências morais dessas relações. Quando eu li isso, eu pensei, olha, acho que Allan Kardec pegou uma carruagem, na época não tinha nem o trem ainda, né? Foi até a Alemanha, conversou com Ernst Haeckel sobre ecologia e veio escrever isso, porque aqui estão os princípios da ecologia. Quando a gente fala sobre as relações e as consequências que essas relações geram. Então nós comentamos sobre as abelhas. Bom, a ciência tem nos mostrado que devido ao uso, talvez um pouco exagerado, dos agrotóxicos, não só que tem o objetivo de combater as pestes, não só as pestes têm sido eliminadas, mas também muitas abelhas. Então o número de abelhas está diminuindo. Dessa forma, diminui também a polinização das flores e diminui o número de plantas. Ou seja, existe uma relação entre nós, os seres humanos, e o meio ambiente, que neste caso está sendo uma relação nociva e que está tendo consequências morais de destruir ou prejudicar parte da natureza. Então a gente percebe como a ecologia tem esse aspecto da relação entre a natureza e as consequências morais, e assim então nós podemos pensar com relação ao Espiritismo. E olha que interessante na introdução do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec diz assim: na posição em que nos encontramos, isso lá então no século XIX, metade do século XIX, a receber comunicações de perto de 1000 centros espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamos-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. O que ele está dizendo?
que ele recebeu cartas de milhares de médiuns ao redor do globo, lá na França. E ele começou a estudar essas cartas procurando padrões sobre ideias que poderiam ser colocadas na codificação espírita. Então, olha que interessante, no século XIX, mais de 1.000 centros espíritas ao redor do mundo. Na metade do século XIX, o telégrafo mal havia acabado de ser criado. A maior parte da comunicação era feita por cartas. Quem não assistiu o filme de Kardec, que está disponível na Netflix, eu recomendo, que é um filme muito interessante que retrata de uma forma muito bonita a parte dessa trajetória de Allan Kardec no surgimento da doutrina espírita. Então, muita dessa a maior parte da comunicação, talvez 99% da comunicação que ocorria, era através de cartas. E as cartas demoravam semanas para chegar através de navio, cruzar os oceanos e chegar até a França. E Allan Kardec recebeu milhares dessas cartas. No filme é bem interessante retratar no escritório dele, abarrotado, cartas e cartas e cartas empilhadas, que ele pacientemente com sua esposa conseguiu fazer leitura para utilizar como subsídio para a criação da doutrina espírita. E é interessante então essa questão de que ele recorreu a toda essa informação para poder fazer essa codificação. Por exemplo, vamos contextualizar e imaginar e pensar que Allan Kardec estava na França, que era um país predominantemente católico e protestante, que tem como uma de suas bases a ressurreição. E Allan Kardec, quando codificou o Espiritismo, colocou entre um de seus pilares a reencarnação. Mas Allan Kardec não tirou essa ideia da reencarnação da cabeça dele. Falou, eu acho bonito, vou colocar a reencarnação. Foi exatamente desses milhares de cartas que ele leu, que lendo ele encontrou, nossa, mas quase todos falam sobre reencarnação. Espíritos da América do Sul, espíritos da América do Norte, espíritos de outros países da Europa, falam nessas cartas, que são mensagens dos espíritos, falam sobre reencarnação. Ora, percebe-se que aí existe então um princípio comum, que é a reencarnação. Então percebe como o princípio científico está aí, de você procurar padrões, encontrar repetições e encontrar aí algo que possa ser reprodutível, né? Então é bem interessante essa ideia de como esse aspecto da reencarnação, por exemplo, faz parte da pesquisa científica de Allan Kardec. Então não foi do nada que hoje nós temos a reencarnação, né, e as várias terapêuticas que nos ajudam através do entendimento da reencarnação, entender qual é o nosso papel, por que nós sofremos, quais as dificuldades que nós passamos, graças a esse entendimento da reencarnação. E ele diz ainda, no mesmo capítulo de introdução, um pouco mais à frente, perguntamos ainda mais, por que estranha coincidência, milhares de médiuns espalhados por todos os pontos do globo, que jamais se viram, acordaram em dizer a mesma coisa. Então o que a gente estava comentando. Dessas milhares de cartas que ele recebeu, muitas e muitas falavam sobre, por exemplo, a reencarnação. Que permitiu então que Allan Kardec constituísse isso como um princípio da doutrina. Então tudo isso para a gente poder entender um pouquinho melhor o papel da ciência dentro desse aspecto e na nossa vida em geral, que é muito importante atualmente. E aí ele complementa dizendo que nessa universalidade do ensino dos Espíritos reside a força do Espiritismo. Ou seja, a partir do momento que você tem um conhecimento, um ensinamento que é universal, dá um clique na nossa mente e fala, olha, eu acho que isso aqui tem grande chance de ser verdade. Porque ocorre muitas vezes, ocorre em muitos lugares. Aí, de novo, o princípio da ciência no trabalho de Allan Kardec. Outro aspecto muito interessante é a capacidade que a ciência tem de se adaptar, de se reciclar, de se reinventar, de deixar para trás, às vezes a muito custo, né, os dogmas antigos, para começar a basear-se em novas evidências. Então Allan Kardec, no livro A Gênese, comenta que o Espiritismo, avançando com o progresso, jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro acerca de um ponto, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, olha que proposta ousada de Allan Kardec, dizer que o Espiritismo pode se modificar se a ciência e o progresso mostrarem que em algum ponto o Espiritismo precisa se renovar, o Espiritismo deve se renovar. Esse é o legado, essa é a proposta que Allan Kardec deixou para a gente. Quando a gente para pensar, por exemplo, na questão da ciência, que alguns séculos atrás se acreditava que a Terra era o centro do universo e que tudo girava ao redor da Terra, a teoria do geocentrismo. Aí lá para a Idade Média, com
girava ao redor de um astro maior, que é o Sol, junto com os outros planetas. Então a ciência se adaptou para absorver esse novo paradigma. Da mesma forma, por exemplo, a física clássica, que o Isaac Newton, na Idade Média, no século XVI, desenvolveu as ideias da física clássica, que são válidas para o movimento dos astros, o movimento dos projéteis, dos aviões, etc., sob condições normais, da qual nós consideramos que o tempo e o espaço são fixos, são rígidos. Mas aí vem no começo do século XX, Albert Einstein, com a teoria da relatividade, dizer que nem o tempo nem o espaço são fixos, que o tempo e o espaço também podem ser relativos e podem se deformar. Que em velocidades próximas da velocidade da luz, o tempo pode se deformar, o tempo pode ficar mais longo ou mais curto. Que sob a atração de grandes astros, grandes estrelas, o espaço pode se deformar, o espaço que é reto pode se tornar curvo. Coisas difíceis da gente conceber, mas fazem parte então da ciência, hoje comprovada cientificamente. Mas tudo isso para a gente mostrar o quê? Que a ciência vai avançando, e o Espiritismo, como baseado em princípios científicos, também tem essa possibilidade de avançar conforme sejam provadas mudanças e alterações na nossa vida. Bom, vou falar um pouquinho então, agora que a gente entendeu um pouquinho a base da ciência, que os espiritistas realmente têm uma base científica por trás, as relações entre a ecologia e o espiritismo. Então olha que interessante, vamos pensar na ecologia como uma visão sistêmica da vida material. Bom, nós temos células que compõem o nosso corpo. Essas células são compostas por elementos menores ainda. A gente tem o núcleo da célula, tem as mitocôndrias, tem uma série de elementos que compõem essa célula. Então, esses componentes todos, eles compõem um sistema. Então, uma célula é um sistema. Por quê? É composta por partes, por pequenos elementos, que juntos realizam um trabalho conjunto. Isso é um sistema. Só que, olha só, essas nossas células, elas se reúnem em um elemento maior, que são os tecidos, para formar elementos que vão colaborar para atingir outro objetivo. Então, aí a gente tem o tecido da pele do nosso corpo, tem o tecido cardíaco, o tecido ósseo, Então temos vários tecidos que compõem o nosso corpo. Juntos esses tecidos vão formar os órgãos. Por exemplo, o tecido cardíaco das células do coração vão formar o coração. Esses órgãos juntos vão se reunir para poder formar o nosso corpo. E aí esses sistemas, então, esses elementos individuais vão se reunindo para formar sistemas cada vez maiores. Então olha que interessante como a nossa vida é formada por esses sistemas. Nós interagimos em sociedade, por exemplo, estamos nesse momento, compondo um sistema de pessoas que estão aqui com um objetivo comum, que é de trabalharmos a nossa reforma íntima, obtermos valores do nosso espírito para podermos evoluir como seres humanos, como espíritos imortais. Depois nós, como sociedade, temos a sociedade de Londrina, que compõe um ecossistema um pouquinho maior, o Brasil, que é um ecossistema maior, e o planeta Terra. A gente sabe que nós fazemos parte do sistema planetário. Então, olha quantos sistemas existem com os seus elementos constituintes relacionando-se entre si. Por isso que a gente pode ter essa visão, que a ecologia tem essa visão sistêmica, de que a vida é baseada em sistemas. E se nós transformarmos isso para o Espiritismo é um sistema maior ainda. Por quê? Porque a gente agrega o mundo material, colocamos agora o mundo espiritual. Então nós que hoje estamos vivendo uma experiência na carne como espíritos encarnados, um dia vamos desencarnar, retornando ao mundo espiritual. E nessa troca, nesse vai e vem, nós estamos nos relacionando então com o mundo material e o mundo espiritual. Aqueles que já se foram, que estão no mundo espiritual, podem comunicar-se conosco através da mediunidade daqueles que são médiuns, através do desdobramento no estado de vigília, quando nós estamos dormindo, quando nós estamos tirando uma soneca. Então olha quantas as situações em que nós podemos entreter essa relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, expandindo a nossa visão aí da ecologia. Tanto que no livro A Gênese, Allan Kardec traz mais uma informação muito interessante sobre essa relação, essa teia de relação entre nós. Ele diz assim: no universo, tudo se liga, tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei de unidade. Olha só que interessante, no século XIX, Allan Kardec enxergando essa visão de unidade, que ele complementa com a seguinte informação: de sorte que as nebulosas, os berços das estrelas, reagem sobre as nebulosas.
no espaço sideral. Os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas. Então, hoje a ciência nos mostra que um planeta exerce atração gravitacional sobre outro planeta. A Terra exerce atração gravitacional sobre a Lua. Então, numa época em que mal se conhecia esses elementos, Allan Kardec já vinha trazer essa informação dessa reação entre sistemas. Como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros e assim sucessivamente até ao átomo. Então, novamente, são grandes sistemas que, relacionando-se, têm algum tipo de relação entre si. E essa relação é muito importante, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, sobre a questão espiritual e moral, as consequências morais e espirituais dessas relações. E assim, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Outra ideia usada que Allan Kardec coloca, traz para a gente aqui na questão 540 do Livro dos Espíritos, dizendo que o arcanjo, que representa na verdade o espírito puro, aquele que já se livrou de todas as suas imperfeições e já não precisa mais reencarnar, ele começou como átomo. Ou seja, lá atrás nós também começamos como átomo e fizemos um percurso de milhões de anos, passando pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, pelo reino hominal, o reino do homem, até o dia em que pudermos atingir o estado de pureza, o estado de espíritos puros. E é muito interessante que a ciência hoje mostra as marcas dessa evolução no nosso próprio corpo. Quando a ciência nos diz que o nosso DNA, vou até falar até com um pouquinho de medo, né, porque tem um Ceredo aqui, especialista na área de ciência veterinária, mas vou falar um valor aproximado, que 99% do nosso DNA é parecido com o DNA do porco e dos outros mamíferos, mostrando o quanto nós estamos próximos dos nossos irmãos da natureza. Que quando nós observamos imagens do feto em evolução do ser humano, nos estágios primordiais, o feto do ser humano é muito parecido com o feto dos outros mamíferos, mostrando novamente o quanto nós somos mais parecidos do que diferente dos nossos irmãos da natureza. Então olha que coisa interessante, como essa teia de relações está dentro do nosso corpo, está no nosso espírito, está no nosso DNA, está em todos os aspectos das nossas vidas. Então, quando a gente costuma dizer do Espiritismo, não, nós somos todos irmãos, não existe diferença de raça, de sexo, de posição social, isso é verdade. Mas aí a gente pode acrescentar os animais, também são os nossos irmãos. Como diria Francisco de Assis, que dá um bom dia à natureza, bom dia às árvores, às flores, que também são as nossas irmãs. Então, essa visão da ecologia muda totalmente a nossa forma de pensar. Muitas vezes de agir, de agredir. Às vezes sem querer estamos agredindo a natureza, sem perceber. E colocando dentro de nós, para dentro de nós essa forma de pensar, nós nos tornamos mais amorosos com a natureza, que esse é o nosso objetivo aqui com essa conversa. Bom, aí a gente pode pensar no seguinte. Segundo a ecologia, então, nós estamos todos conectados e nossas ações repercutem no ecossistema, que é a lei de causa e efeito. Como a gente comentou um pouquinho lá, muito agrotóxico nas lavouras, está diminuindo a população de abelhas, que diminui a polinização. Muitos poluentes, gás carbônico produzidos pelas fábricas, pelos carros, aumentam a temperatura e geram um efeito estufa. E a gente vai estabelecendo relações de causa e efeito na natureza. Quando nós vamos para o Espiritismo, é muito parecida a ideia. Novamente, estamos todos conectados, como na ecologia, e nossas ações repercutem nos ecossistemas, material e espiritual. Olha, a gente pode falar de um ecossistema espiritual. Quem já leu obras de André Luiz ou assistiu o filme, e leu e aprendeu sobre a colônia espiritual ao nosso lar, como existem tantas outras colônias espirituais, aquilo é um ecossistema, onde pessoas e animais convivem, espíritos e animais, espíritos de seres humanos, espíritos e animais convivem nesse ecossistema. E essa relação entre nós pode ter consequências quando nós abusamos de espíritos que saem, desencarnam uma situação de dor, de sofrimento e levam para o mundo espiritual sentimentos de vingança ou de ódio contra nós.
Então, essas relações todas que existem, a gente vai chamar o quê? Relação de causa e efeito, como diria Jesus, a cada um segundo as suas obras. Ou como a gente costuma dizer no Espiritismo, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nós podemos dizer que não existe aquecimento global, que não existem problemas ambientais. Mas quando nós fazemos isso, nós estamos plantando algo que a gente vai colher lá na frente. Como se costuma dizer, hoje as pesquisas dizem que se, por exemplo, um país como a China, com 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, resolver ter o mesmo padrão de consumo dos Estados Unidos, acaba tudo. Porque não tem de onde tirar recurso natural para construir tanta coisa para manter esse padrão de consumo. Então, por isso que se fala muito hoje sobre diminuir o padrão de consumo, sobre ter uma vida mais simples, sobre ter uma vida mais frugal, exatamente porque o planeta não comporta um padrão de vida baseado em consumismo tão grande dessa forma. E aí eu gostaria de fazer aqui algumas provocações para a gente refletir, para a gente pensar, né? Eu tenho uma sobrinha que mora em Curitiba e ela estava me relatando que no bairro onde ela mora o fornecimento de água é assim, 36 horas com água, 36 horas sem água. Assim no bairro que ela está. Quem tem acompanhado os noticiários sabe que desde o ano passado Curitiba atravessa, o Paraná de uma forma geral, né, atravessa uma estiagem razoável. Em Curitiba em especial tem apresentado os reservatórios bastante vazios. E ontem, assistindo o noticiário pela TV, o noticiário fazia um retrospecto dessa estiagem nos reservatórios em Curitiba. Então eles foram até um reservatório e mostraram o reservatório melhorou um pouquinho, mas ele está bem vazio, está bem aquém do que poderia. Então o racionamento continua em Curitiba. E muito interessante que eles foram mostrando algumas imagens dos reservatórios ao longo do ano, ao longo de 2020. Olha que legal. Em vários momentos eles mostravam o reservatório, né, bastante vazio, e no trecho havia árvores. No trecho onde havia árvores, havia em cima o quê? Nuvens. É muito interessante. Bem em cima do lugar onde havia as árvores, você via as nuvens. E o resto sem nuvens. Então, qual era a proposta do pesquisador que foi entrevistado? Ele colocava que as árvores ajudam na manutenção da umidade. Esse ciclo da natureza, onde a água evapora, cai, o solo ajuda a fixar, ajuda a manter. Então, ele colocava que era imprescindível o plantio de árvores nas nascentes, nas margens dos rios, ali no caso na margem da represa, que era responsável pelo fornecimento de água para Curitiba. Né? Então olha que interessante, como nós não precisamos ir lá para a Amazônia para ver as consequências da falta de árvores. A consequência da falta de árvores está ali do lado de Curitiba. Então não vamos dizer, né, é difícil a gente dizer que a falta de árvores é que está causando a estiagem, mas nós podemos afirmar que mais árvores minimizariam os efeitos da estiagem, que ajudariam a fixar a umidade no solo. Olha que coisa interessante. Não sei se vocês se lembram, mas em novembro, em Londrina, o calor bateu o recorde, chegou a 40 graus. Não sei se vocês se lembram, saiu nos noticiários, teve uma semana que fez bastante calor, 39, 38, 40. Então, novamente, será que se nós plantarmos mais árvores, será que isso não vai ajudar a tornar o clima mais ameno? Eu moro numa região da cidade que tem muitas árvores. Quando eu chego perto de casa, eu já sinto uma diferença de uns 2, 3 graus de temperatura mais baixa, por causa da mata que está ali perto. Então, até por experiência prática da vida, a gente percebe o quanto as árvores são importantes. Então, é importante a gente pensar nessa questão. Quando nós falamos de minimizamos o desmatamento, a gente não pode fazer isso. Nós temos o compromisso de esclarecer, de levar aos outros a informação, olha, de fazer as pessoas refletirem, né? Com muita calma, muita paciência, muita amorosidade. Não vão também brigar e perder a amizade por causa das árvores, né? Nós vamos conversar com as pessoas, mostrar, olha, mas será? Você pode sempre falar um será. Escuta, mas será que não tem um outro ponto de vista? Será que não pode ser diferente? Aí você começa a falar sobre a importância, por exemplo, das árvores para a natureza. A questão da poluição, a questão do consumismo, a questão do aquecimento global. Então, outro aspecto que a gente pode contribuir, existe muita negação sobre o aquecimento global. Né? Então a gente acredita que o aquecimento global é uma mentira, que não existe. Mas uma pesquisa que foi feita recentemente analisou
11 mil artigos científicos, não é 1000 nem 2000, são 11 mil artigos científicos de geólogos, biólogos e mais diferentes pesquisadores sobre o aquecimento global. 97% desses artigos, foi a conclusão do trabalho, afirmam que existe sim um aquecimento global e que ele é causado pelos nossos hábitos exagerados de consumo. Então, por que eu falei tanto da ciência? Para falar disso, gente, que a ciência, existem pessoas de ciência pesquisando e trazendo essas informações para nós. Existe a questão da vacina, existe a negação da vacina. Né? A gente percebe, por exemplo, em 2016, o sarampo foi erradicado das Américas. Em 2018, o sarampo começou a voltar. Então, eu não estou nem falando de vacina de Covid, estou falando de outras vacinas até. Por que o sarampo começou a voltar em 2018? Porque começou uma onda anti-vacinação, de desconfiar da vacinação. Se vocês procurarem na internet sobre a revolta das vacinas, vocês vão encontrar lá a descrição da situação que Oswaldo Cruz enfrentou no começo do século XX, no Rio de Janeiro, quando tornou a vacinação obrigatória por causa da poliomielite, raiva, rubéola e várias outras doenças que assolavam a cidade naquela época. Houve uma revolta da população porque não aceitava a vacina. Mas quando a gente percebe que a vacina erradicou o sarampo, quando as pessoas param de tomar a vacina, o sarampo volta. Existe o medo até da poliomielite voltar, a paralisia infantil. Então a gente percebe que a vacina tem o seu valor. Há pesquisadores se debruçando ao redor dessa informação. Então a gente tem a possibilidade de, não vamos aceitar tudo o que nos diz, mas vamos pesquisar. Será que não pode ser verdade que a vacina realmente é boa? Será que não pode ser verdade que existe um aquecimento global? Vamos tomar como exemplo Allan Kardec. Allan Kardec recebeu cartas de milhares de centros espíritas, milhares não, né? Quase 1000 centros espíritas e milhares de médiuns. E Allan Kardec deu crédito a essa informação para poder construir a base da doutrina espírita. Será que hoje nós não temos algo similar, que são milhares de centros de pesquisa, milhares de pesquisadores ao redor do planeta, que são os nossos médiuns? O que é o médium, senão aquele que faz o intermédio entre dois pontos para trazer informação? Então, o nosso amigo aqui, Marcelo Seneda, que tem doutorado, pós-doutorado na área de ciência veterinária, anos de pesquisa e trabalho árduo, será que ele não tem? Será que as suas contribuições não são importantes para a gente entender a natureza que nos cerca, o processo da ecologia? Então, se Allan Kardec deu crédito aos médiuns e aos centros espíritas da época, será que não é o momento de nós darmos crédito também aos centros de pesquisa das universidades e aos pesquisadores, que são os médiuns, os que fazem essa intermediação entre nós e a ciência? Porque nós sabemos que existe ciência no mundo espiritual. Quando nós lemos as obras de André Luiz, nós vemos que existe toda uma ciência por trás do processo da reencarnação, existe tecnologia no mundo espiritual. Então a ciência existe em todos esses aspectos. Por isso é importante também, então, nós considerarmos isso. Então não vamos aceitar cegamente, mas vamos tentar, pelo menos, estudar, aprender, ler e verificar se essa informação procede de alguma forma. Em vez de simplesmente negar, porque talvez outros estejam negando, mas procurar conhecer a informação. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Já que dizia Jesus. Então não vamos aceitar, pronto, vamos aproveitar que a doutrina espírita nos dá margem a utilizarmos a nossa razão, a pensarmos com as nossas próprias capacidades, e vamos usar então essa capacidade para refletir sobre as informações que chegam até nós, com o grande objetivo de construir um mundo melhor. Quando nós falamos dessas relações ecológicas, então, por exemplo, quando nós negamos o aquecimento global, nós estamos contribuindo para que não se faça nada. Então vamos deixar como está. Quando eu nego a vacinação, eu estou contribuindo para espalhar o vírus, seja não só do Covid, mas do sarampo, da polio e de outras doenças que já foram erradicadas. Então, se a ecologia é uma teia de relações com consequências, quais as consequências da nossa atitude em não ajudar o próximo, em não preservar a natureza, em não fazer a nossa parte tomando a vacina? Então, são todas reflexões muito importantes. Não estou dizendo que uma posição é melhor que a outra, mas estimulando todos nós a buscarmos a informação e fazermos como Allan Kardec,
que buscou basear-se no maior número possível de informações, no maior número possível de cartas, no maior número possível de médios, para que ele tivesse uma amostragem maior, né? Hoje na ciência a gente fala da amostragem, da importância da estatística. Tem uma amostra maior para poder fazer essa pesquisa. A gente diz muito assim também, se Jesus, quando a gente está num dilema, né? Meu Deus, será que eu faço tal coisa? Aí tem gente que às vezes diz assim para a gente, se Jesus estivesse em seu lugar, o que ele faria? A gente pode começar a fazer essa pergunta. E quando se trata de ciência, o convite que eu deixo é nós pensarmos assim. Quando nós estivermos em dúvida sobre o que a ciência diz, vamos pensar assim. Se Allan Kardec estivesse encarnado hoje aqui, 2021, enfrentando o que nós estamos enfrentando, o que ele diria? Será que ele negaria o aquecimento global? Será que ele negaria a eficácia da vacina? Não estou dizendo nem que sim, nem que não. É um convite, novamente, a que cada um reflita e pense o que Allan Kardec, como homem de ciência e de bom senso, pensaria. E talvez isso nos ajude a chegar a uma resposta. Bom, gente, eu agradeço muito a atenção de vocês sobre esse tema tão importante, né? Como a gente comentou no começo, né? Começo de ano é começo de planejar a vida, de pensar e estabelecer metas. Quem sabe a gente possa incluir nas nossas metas de começo de ano, incluir na nossa vida um pouquinho desse pensamento ecológico, lembrar dessa teia de relações entre nós, os animais, as plantas, o nosso próximo. Pensar que talvez a gente pense, nossa, mas o meu papel é tão pequeno, o que eu posso fazer com essas grandes corporações que de repente poluem o mundo, situações com as quais eu não consigo lutar. Como diz o Espiritismo, não fazer o bem já é um mal. E o Espiritismo nos convida a fazermos o bem no limite das nossas forças. Então, o que estiver ao nosso alcance, que seja o trabalho de formiguinha, que seja aquela andorinha que vai com uma folhinha lá no mar, molhar o bico, trazer uma gotinha de água para apagar um incêndio, vamos fazer isso. Porque juntos, reunidos, se todo mundo começar a mudar o pensamento, nós começamos a mudar a nossa forma de encarar o mundo. Se nós comentamos tanto que nós estamos num mundo de provas e expiações, e 2020 foi um ano de provas e expiações, hein? E nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. O mundo de regeneração, ele vai se regenerar quando nós nos regenerarmos. Então nós precisamos ter dentro de nós essa semente de amor pelo próximo, pela natureza, para que nós possamos construir um mundo melhor. Então nós não precisamos regenerar só a gente, precisamos regenerar também o nosso planeta, a nossa natureza. Então obrigado novamente pela atenção de vocês, que nós possamos ir para os nossos lares com um pensamento renovado e com o desejo de fazer muito melhor em 2021.